Paz Deus, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Em Defesa de Cristo. O nosso canal aborda temas relacionados às Escrituras, ou melhor, à luz das Escrituras. Desde já gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, que têm deixado seu like, que têm compartilhado, porque é muito importante para que a luz das Escrituras também possa chegar a outras pessoas. E quando você deixa o seu like, você compartilha. O YouTube entende que esse vídeo é bom e também ele compartilha com os demais. Agora, se você não é inscrito, eu peço que ajude o nosso canal, um canal pequeno, mas eu creio que Deus abençoe e vai crescer muito esse canal, para que, como assim chegou esse vídeo até você, esse vídeo possa alcançar mais almas e mais pessoas. Então eu peço que, se você gostou do vídeo, dos nossos conteúdos, que você compartilhe, que você deixe seu like e se não é inscrito, né, senta o dedo aí, se inscreva. Que Deus abençoe a nossa e a tua vida. Bora pro vídeo. O tema que nós vamos abordar hoje é justificação e santificação por Cristo. Nós vamos fazer um estudo bem detalhado e profundo sobre esse tema e conforme o rolar do vídeo, nós vamos abordar cada um desses conceitos, né, que é um conceito teológico, né? Porque a teologia não é como muitos falam que é estudar Deus. Deus, nós não estudamos Deus, mas nós temos que estudar as coisas de Deus, né? Existem várias passagens que citam que é necessário examinarmos as Escrituras. E quando você examina, você estuda isso, você está fazendo uma teologia. Você está estudando as coisas de Deus. E nós vamos também citar passagens bíblicas relevantes a esse contexto. A justificação é o ato pela qual Deus declara um pecador justo diante dele, com base no quê? Na obra redentora de Cristo. Oh, essa palavra é bonita, né? É isso, a justificação é o ato pelo qual Deus declara um pecador justo diante dele. Como? Com base na obra redentora de Cristo. E isso é um ato legal e definitivo. Não é passageiro, ele é legal e definitivo, que ocorre no momento do quê? Da fé em Cristo. E quando nós cremos, esse ato acontece. Nós somos justificados por Cristo mediante a fé nele. Nós vamos abordar um versículo-chave que está lá, vamos lá, buscar em Romanos. Vamos aqui. Romanos. Romanos 5:1. 5:1. Texto base vai ser esse aqui, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser o versículo chave que nós vamos usar na justificação. Na santificação, que é o processo contínuo, né, é diferente, né? A justificação, que é o ato pelo qual Deus declara um pecador justo diante dele, com base no quê? Nessa obra redentora de Cristo, e é um ato legal e definitivo que ocorre no momento que nós cremos em Cristo. Já a santificação é um processo contínuo, pelo qual Deus transforma o crente à imagem de Cristo, tornando-o santo em sua conduta e caráter. Essa é a santificação a qual Deus nos propõe. Vamos num versículo lá em. Depois nós vamos estudar, a gente só está dando os textos aqui para a gente estudar essas. Vamos lá em Romanos. Não, peraí. Tessalonicenses. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo
3. Vamos ler aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ou seja, algumas Bíblias vão falar que abstenhais da prostituição. Esse aqui vai ser o texto base, o versículo-chave, para a gente falar da santificação. Ou seja, lá na justificação, nós vamos abordar como texto, como versículo-chave, Romanos capítulo 5 versículo 1. Anota, meus irmãos, eu acho interessante a gente anotar isso daí, porque, como é um estudo, é como se você estivesse na escola. A gente está aprendendo as coisas de Deus. Nós não estamos aprendendo de Deus, que Deus é mistério. Mas nós estamos aprendendo as coisas de Deus que deixou escrito. Tanto é que quando o eunuco passava com a carruagem, Deus transladou Felipe até o eunuco, e aquela carruagem passando bem rápida. Felipe, você imagina como que ele estava inspirado pelo Espírito de Deus ali. Ele correndo da velocidade dessa carruagem, conseguiu alcançar o eunuco, e aquele eunuco, ele estava indo o quê? Lendo Isaías. E ali, quando Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então nós estamos aqui aprendendo junto à luz das Escrituras. Por isso que é necessário. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, Lucas exalta muitos bereanos pela sua postura em receber Paulo e Silas, recém-chegado de salvo me engano, em Tessalônica. Eles eram bem recebidos pelos bereanos, porém, quando Paulo pregava, todo dia os bereanos eles examinavam, eles viam se realmente o que Paulo falava era verdade. Existem várias passagens quando os fariseus confrontam o Senhor Jesus, e eles ficam nervosos porque o Senhor Jesus fala que é filho de Deus. Ele fala assim, ó a simplicidade de Cristo. Ele fala assim: vocês querem saber a meu respeito? Leiam, examinem as Escrituras, porque nela vai ser testificado de mim. Lá, ele é testificado por quem? Pelas Escrituras. Entendeu? Então, é necessário examinar, meus irmãos. É necessário porque existem várias e várias passagens falando que é necessário para que você, irmão, que está aí desse lado agora, não seja enganado. Para que nada que saia da boca do pregador você fala amém. Você não pode selar tudo com amém. Eu sempre falo isso, irmão. Você tem que, para você falar, ou você dar um glória, ou você selar algo com amém, você tem que saber se aquilo que está saindo da boca do pregador é verídico, se está dentro da escritura, se não está sendo uma heresia pregada. Então é importante que você saiba e analise. Faça como os bereanos, examine, come do rolo, meu irmão. Vamos dar continuidade aqui onde nós paramos, que é o versículo chave que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A justificação ocorre uma vez, enquanto a santificação é um processo contínuo, árduo, até a glorificação. Paulo, através das Escrituras, ele nos ensina que somos justificados somente pela fé, sem as obras da lei. Vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 28. A gente está analisando o texto junto, esse versículo. Romanos 3, 28. Capítulo 3, versículo. Ó, concluímos. Isso aqui é uma conclusão. Não é um achar, é concluir. Paulo está concluindo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Isso aqui é um versículo de Romano. E nós estamos podendo tirar como base o quê? A obra redentora de Cristo. Essa justificação, nós temos que entender que ela não vem dos nossos méritos, da nossa força, mas de mérito humano, mas o quê? Da obediência de quem? Nossa? Não, de Cristo. A justificação não vem de méritos humanos, mas da obediência de Cristo. É Cristo, é Cristo. Vamos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, a obediência não é minha nem sua. A obediência de um, muitos serão feitos justos. Então nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. E nós temos que ter isso como um ato legal. Como isso? Deus, ele declara o pecador justo não por causa da sua própria justiça, mas por causa da justiça imputada de Cristo. Vamos analisar o que eu estou falando no texto? Vamos lá em segundo, segunda Coríntios. Ó, pra você entender, Deus declara o pecador justo. Não é por causa da sua própria justiça que nós somos justos, mas por causa da justiça imputada de Cristo. Vamos analisar, ó, lá em segunda Coríntios. Segunda Coríntios 5:21. Capítulo 5, 21. Anotem, meus irmãos, é de suma importância vocês anotarem para que você entenda. Porque quando você vai na escola, você tem que escrever, a professora vai escrever na lousa, lá você tem que escrever para você aprender. Você tem que ler, para você vai fazer uma prova, você tem que estudar. Então é isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo as coisas de Deus dentro das Escrituras. Ó, vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Entendeu, meus irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo o fez pecado por nós, para que nós, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos analisar mais uma passagem aqui, lá em Filipenses. Vamos lá analisar lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos analisar aqui o que diz esse texto aqui, ó. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É um texto aqui, mais uma vez, comprovando que a justiça veio através de Cristo. Você não é justo, nós não somos justos, ninguém somos. Nenhum de nós que se encontra aqui podemos falar que é justo. Inclusive, nas Escrituras fala assim: não há justo sequer na face da terra. Nós vamos também dar uma analisada em Romanos capítulo 4, versículo 3.
Fala assim, ó. Pois que diz a Escritura, creu Abrão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Outras Bíblias vão estar falando talvez de uma forma diferente. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça também. Tem uma diferença mínima só da forma de leitura, mas aqui nós vemos que Paulo ele usa Abrão como o quê? Como um exemplo de justificação pela fé. E quando fala esse verbo imputado, foi imputado, significa acreditado, foi creditado a Abraão a justiça. Ou seja, ele foi indicando o quê? Que essa justiça de Cristo, ela é atribuída a quem? A nós, aos crentes. Vamos analisar mais um texto aqui, ó, 6 ao 8. Nossa. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa, ou seja, acredita, ele dá aquilo ali, a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós temos que entender que a doutrina da justificação pela fé é uma das verdades mais preciosas que nós temos dentro do Evangelho. Só que o que acontece? Tem também uma das mais desafiadoras que, para quem? Para a mente do ser humano, para a mente humana. Por que que é isso? Ela confronta o orgulho e autossuficiência de muitos. Porque muitos querem que contribuir para a sua própria salvação. Isso é impossível, mas o que? A escritura clara, meus irmãos. Somos justificados somente pela fé e não por obras. Ali, quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, ele combate toda a mentalidade legalista de que a salvação poderia ser alcançada pelo cumprimento da lei. E nós temos que entender que isso é um alerta para nós também, conforme nós havíamos falado, e nós não devemos confiar em boas obras, tradição religiosa, ou desempenho moral, como o quê? Como uma base para a nossa justificação. Porque se nós tentamos nos justificar por méritos próprios, nós estamos o quê? Rejeitando a suficiência da cruz de Cristo. E eu vou fazer uma pergunta, meu irmão. Você tem descansado na obra de Cristo? Ou você está ainda tentando merecer a aceitação de Deus na tua vida? Nós temos que lembrar, eu quero que você lembre que a fé verdadeira se manifesta em obediência, mas essa obediência é fruto da justificação na sua causa. É isso que você tem que entender, meu irmão. Quando Paulo cita da desobediência de um homem só que está referente a Adão, ele mostra que Adão arrastou toda a humanidade para a condenação pelo pecado. Mas da mesma forma, Cristo, por sua obediência perfeita, ele trouxe o quê? A justificação para que os que nele crerem. A justificação não vem por esforço humano, nós temos que tentar entender isso. E nós estamos, à luz das Escrituras, mostrando isso e provando isso, mas pela obediência de Cristo. Eu acho que você, irmão, reconheceu qual que é a sua única esperança é a obediência de Cristo, não a sua obediência. Ou ainda tenta estabelecer sua própria justiça. Se Deus ele nos justifica por Cristo, então devemos fazer o quê? Viver pela fé, não confiando em nossas forças e em nós mesmos, porque nós somos incapazes de sermos justos e somos incapazes de sermos santos. Nós temos que entender que a justificação é um ato legal de Deus, aonde vamos lá, ele carrega sobre Cristo a nossa culpa. Isso está lá em Isaías 53, versículo 6. Ele nos acredita a justiça de Cristo. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Nós temos que entender, numa conclusão dessa justificação, que a justificação pela fé
ela não quer dizer que tem uma licença para pecar. Isso é óbvio, nós temos que entender. Por isso que nós temos que examinar e entender o texto e o contexto. A justificação pela fé, ela não é uma licença para pecar, mas ela é um chamado para quê? Para a gente viver pela graça e para a glória de Deus. Se a gente analisar lá em Romanos, capítulos. Vamos em Romanos. Romanos, capítulo. Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se somos, nós temos que entender, se somos justificados, devemos viver como o quê? Como filhos de Deus, em santidade e em gratidão. Você tem que confiar plenamente, meu irmão, na obra de Cristo e não tentar você se justificar diante de Deus. Então você tem que se arrepender e descansar na justiça perfeita de Cristo na tua vida. Nós vamos analisar agora o que é a santificação por meio de Cristo. O crente, ele é separado para Deus no momento o quê? No momento da salvação. Nós vamos lá em 1 Coríntios, vamos em 1 Coríntios, 1 Coríntios, versículos 1, capítulo 1, capítulo 1, versículos 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Irmãos, vamos entender, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O crente, ele tem que crescer na, na santidade por meio do Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Lá em Hebreus, Hebreus, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ver o que diz aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente está mostrando aqui ah, os versículos chaves, né? Depois nós vamos analisar dentro do texto e o contexto disso daí tudo, com, com, com respaldo bíblico, né? Nós vamos mostrando dentro aqui aonde está cada passagem. Quando o crente será plenamente transformado, ou seja, né, para glorificação, vamos analisar lá em 1 João, 1 João, vamos em 1 João, 1 João, 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
ou veremos? O papel do Espírito Santo na santificação, ele é o quê? Ele capacita a nós, os crentes, a viver uma vida santa. E vamos também com o respaldo bíblico, que é esse o papel, ele capacita o crente a viver uma vida santa, ele capacita. Vamos lá aqui vamos em Gálatas. Vamos em Gálatas. Isso é examinar escrituras, realmente ver o que está saindo da boca do pregador ou na boca de quem está falando, se realmente está condizente do que está escrito nas escrituras, isso é examinar. Vamos em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versos 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Em Romanos 8:13, nós estamos falando sobre a santificação e o sentido e o significado da santificação em Cristo. Romanos 8, Romanos 8, capítulo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui, embora Deus opere essa santificação em nós, nos crentes, nós também devemos cooperar. Nós temos que cooperar na santificação. Vamos ver o que fala em Filipenses, 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 capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Em, em João, em João, capítulo 17, nós vamos entender o significado, como somos santificados. Em João 17, 17. Vamos ler aqui, ó. Santifica-os na tua verdade. Nós somos santificados em quem? Na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O verbo santificar, ele significa separar para um propósito sagrado. Então Jesus nos ensina que essa santificação ela ocorre pela palavra de Deus. Nós somos santificados
pela palavra de Deus, através do seu sacrifício, reforçando o quê? A importância ainda mais das escrituras em nossas vidas. Porque nós temos que entender que a santificação, ela não é opcional. Ela é uma evidência, assim como as obras, de uma fé genuína. Não que essa santificação é conseguida por nós, mas ela é obtida através do sacrifício de Cristo. E ela é evidência de uma fé genuína e é a marca, nós temos que entender, dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros cristãos. Porque muitos querem as bênçãos de salvação, mas muitos existem a transformação que a santificação exige. Mas, como fala em Hebreus, no entanto, sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós temos que entender que Coríntio, quando fala em 1 Coríntios 1, a igreja, que era uma cidade imoral, extrema, mas Deus chamou o seu povo do quê? De santificado. Isso ensina aqui também que não importa de onde viemos, mas sim para onde estamos indo em Cristo. E se não houver um progresso nessa santificação, também como fala em Hebreus, não veremos o Senhor. Isso não significa que somos salvos por obras, mas que a santidade e as obras é a evidência de um coração regenerado. E essa promessa, ela deveria nos motivar o quê? A viver hoje como quem será glorificado amanhã. Muitos tentam vencer o pecado por força própria, mas o que nós temos que entender é que sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, essa luta ela é perdida. Não tem. E se você não luta contra o pecado, não tem como você esperar também um crescimento espiritual. Muitos esperam que Deus simplesmente o transforme, mas a Escritura, o que está à luz da Escritura, ela ordena que tomemos atitudes práticas. E muitos também querem ser santos, mas não se alimentam do quê? Da palavra de Deus, assim como fala em João 17:17. E se essa santificação é essencial para ver a Deus, para nós conseguirmos isso, então nós devemos perseguir ela com toda a nossa alma. Nós não podemos brincar também com o pecado, nem negligenciar o crescimento espiritual. Então nós temos que realmente buscar a santificação em Cristo, não que somos capazes, mas nós somos santificados em Cristo, mas nós temos que ajudar também. E para que isso haja em nós, para que realmente essa fé seja genuína, exija essa santificação, que você e que nós sejamos separados das coisas do mundo. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, que tudo tenha sido esclarecido à luz das Escrituras, mediante a luz das Escrituras, e que você tire bastante proveito, porque você entenda que você é santificado e você é justificado através do sacrifício de Cristo. Mas que sim, é necessário que haja em nós mudança, uma conversão, porque quando você é santificado, ou seja, você é separado por Deus através do sacrifício de Cristo, também tem que ter a cooperação da tua parte. Ou seja, é necessário, porque como eu vou dizer que eu sou crente, ou como eu vou dizer que eu tenho fé, se as obras não habitam em mim e se a santidade não habita em mim? Então é necessário que as duas andem juntos para que a sua fé seja comprovada como genuína, para que a sua fé seja autêntica e você seja um verdadeiro cristão. Se você chegou até esse final desse vídeo, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você não se inscreveu ainda, eu peço que você se inscreva. Se você é inscrito, peça que você compartilhe também, que deixe o seu like, né, que é necessário para que o canal tenha um engajamento bom. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos sempre estar atento à luz das Escrituras. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.